Mas o Senhor, no caminho mesmo, ensina a você como fazer as coisas. O título que eu coloquei para o ensino de hoje é assim: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Mas, para começar, nós estamos conscientes que vivemos em um mundo cheio de tensão, um mundo com muitas incertezas, más notícias e trevas, não é assim? É temporada de Natal. Na vizinhança eu vejo muitas luzes, mas as pessoas não necessariamente sabem da luz verdadeira. Não necessariamente. Sei que muitos de meus vizinhos não são cristãos e não sabem ou não reconhecem a verdadeira luz do mundo. Muitos no mundo simplesmente preferem as trevas que a luz, como está escrito em João 3:16 ao 19. E se podemos ler João 3:16, que a maioria já conhece. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Escute o que o verso 19 diz. E este é o julgamento, ou é essa a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, os homens amaram mais as trevas que a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. E como viver? Como viver em um mundo cheio de trevas? Oh, lembre-se, a luz veio ao mundo. Luz inigualável, luz incomparável, luz que nunca se apaga. Escutemos o testemunho do próprio Jesus, falando enquanto a luz. João 8:12. Pode ir comigo? João 8:12. João 8:12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a verdadeira luz, Jesus. A luz veio ao mundo. Falando de trevas e falando de luz, no dia 14 de dezembro, em um lugar, na praia de Bondi, Sydney, Austrália, aconteceu uma massacre. Não sei se vocês escutaram disso. 15 pessoas foram massacradas,
incluindo uma menina de 10 anos. 2 homens, um pai e um filho, e eram parte de como se fala, deixa eu ler rapidinho, do Estado Islâmico, segundo o BBC. Um ato de covardia, um ato antissemítico, um ato terrorista, né? O que estavam fazendo na praia? Eles estavam celebrando Hanukkah, Chanukah, o Festival das Luzes, lá. E essa festa é uma festa de dedicação do templo. Festival das Luzes, observada pelos judeus no 25 de dezembro. Se chama dedicação porque o templo foi, muitos anos atrás, antes de Jesus, foi profanado. Eles colocaram um porco no altar do templo e colocaram uma estátua de Zeus. Então, quando os macabeus recuperaram o templo, foi rededicado e aconteceu um milagre porque não tinha suficiente óleo para 8 dias, mas teve um milagre que aquele óleo de um dia durou por 8 dias. Então, isso se celebra em Hanukkah, ou Chanukah, como não sei a pronúncia correta, sinceramente. 2000 anos atrás, Jesus passeava no templo em Jerusalém durante essa festividade, Hanukkah, o Festival das Luzes. E perguntaram a Jesus, nesse tempo, se juntaram e perguntaram a Jesus: se você é o Messias, o Cristo, diga-nos abertamente. Interessante, né? Nesse dia de dedicação, perguntaram para ele: fale para nós se você é o Messias, se você é o Cristo. Os judeus tinham a escritura que falava que o Messias estava por vir. Mas não reconheceram Jesus, não reconheceram o Messias. Nós temos a Bíblia. Eu espero que nunca aconteça isso, de alguém não reconhecer a Jesus como o Cristo, como o Messias. Podem ir comigo, por favor, a João capítulo 10, versículo 22 e 33. João 10, versículo 22 e 33. E o título aqui na Bíblia diz assim: a incredulidade dos judeus. Versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas você quer me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra,
mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então, Jesus, nessa ocasião, falou para os judeus não somente que ele era o Messias, ele falou, eu já falei para vocês várias vezes que eu sou o Messias, mas também falou, meu Pai e eu somos um. Ele se colocou no mesmo nível que o Pai, ou seja, ele falou, eu sou Deus. A blasfêmia que estão eles acusando a Jesus é porque ele mesmo se colocou no nível de Deus. Sou Deus, em outras palavras. Queriam apedrejar-lo como que seria uma blasfêmia. Nós celebramos nesse tempo a luz do mundo. Ninguém, em verdade, sabe exatamente quando nasceu Jesus, o natalício de Jesus. Mas essa luz que vejo a terra, o Messias, o Deus, ele continua sentado em seu trono, ele é Deus onisciente, onipotente, onipresente, é um Deus infalível, e ele tem o controle de nossas vidas, e ele é nossa paz, ele é nosso shalom, em meio das trevas. E eu quero ler rapidamente aquele verso maravilhoso que fala de um menino. Isaías 9:6. Isaías 9:6 fala dessa luz que vejo a terra. Porque um menino nos nasceu. Deixa pausar rapidinho. Então a pergunta, mais uma vez, é: quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Podemos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe de paz. O menino que é Deus. Eu espero que vocês tenham maravilhados com isso que eu acabo de ler. Eu estou. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. O menino, Deus poderoso. O menino, Pai eterno. O menino, príncipe de paz. Um menino que Deus. Não ficou menino, obviamente, né? A Escritura mostra com antecipação o acontecimento do nascimento do menino. Deus conosco. João 5, 37 ao 40, diz o seguinte. João 5, 37, versículo 37 ao versículo 40. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito, mais uma vez. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Que palavras, né? Não querem vir a mim para ter vida eterna. Jesus é quem pode dar vida eterna. Então, o próprio Pai, que enviou testemunha de mim, falou de Jesus, e ele enfatizou, né?
as escrituras testemunham a meu respeito, sou o Pai, as escrituras testemunham a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Algo impressionante que só Deus pode falar, e vamos a ler em breve em Isaías 46, 9 e 10. Desde o início, Deus fala o que está por vir, o que vai acontecer. Só Deus pode falar, antes de as coisas acontecer, o que vai acontecer. Chama profecia. Tipo, história escrita de antemão. Por que história escrita de antemão? Porque antes de que aconteça a história, já foi falada. Então, Isaías 46, 9 e 10, fala o seguinte, deixa eu encontrar primeiro. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. A antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, desde antes da fundação da terra, Deus tem o seu plano. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Porque é um Deus onisciente, sabe tudo. E Ele fala as coisas antes de acontecer por ser um Deus onisciente. E vemos um exemplo disso em Mateus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 1 e 2, nós vemos a profecia cumprida do nascimento de Jesus. Essa é profecia cumprida, ok? Ou seja, aconteceu. Mas vamos falar um pouquinho de como foi anunciada essa profecia no livro de Mateus. Então, hoje a gente vai ver o início dessa profecia. O menino que Deus, mas não ficou menino, ele cresceu. Vamos saber como foi isso anunciado, com antecedência. A gente pode confiar totalmente na palavra de Deus. Totalmente. Deus falou assim, que em Salmo 138, 2b, ou seja, a segunda parte desse verso, que Deus magnificou sua palavra e seu nome sobre todas as coisas. Esse livro é nosso manual da vida. É aí onde nós, em meio das trevas, em meio de qualquer situação difícil, em qualquer circunstância, é aqui que nós vamos encontrar a resposta. E não sempre é fácil a resposta, mas não, como Pedro falou, aonde mais irei? Aonde mais iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Essa palavra de vida eterna. E as promessas de Deus, as promessas em Jesus são sim e amém. Está comigo, irmãos? Estamos falando Bíblia, né? E isso é bom, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, segundo Isaías 55, 10, 11. Então, podemos ler Mateus capítulo 1, não vamos ler tudo o capítulo 1, só versículos 1 e 3, 1 ao 3, e depois vamos a pular ao 22 e 23. Então, você pode ir comigo, por favor? Mateus capítulo 1. Ok. So, versículo 1 ao 3.
a genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Será. Bom, e se você vai até o versículo 16, depois diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ok? Essa é a genealogia de Jesus. Agora, versículo 22 e 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Agora sim, podemos ler o capítulo 2 de Mateus, por favor? Juntos. Estamos celebrando esse nascimento de Jesus, né? Então, acho que é lindo ter fresquinho sempre que isso aconteceu, nessa terra que nós moramos, que é uma terra difícil de estar, por todas as circunstâncias, dificuldades, problemas, mas isso aqui refresca nossa mente, nosso coração, nos dá novas forças. Capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém de Judeia, nos dias do rei Herodes, magos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém, da Judeia, pois assim me escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e postrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Não é isso uma coisa maravilhosa? Ter esse conhecimento, ter isso aqui na Escritura, não saber, ou seja, isso não deve ser, tipo, sabe, você vê um filme 2, 3 vezes, se você não quer ver esse filme de novo, espero que isso nunca seja em nossas vidas, que isso aconteça em nossas vidas, né? O nascimento de nosso Senhor Jesus, uma coisa maravilhosa. Bom, então, Mateus muitas vezes destaca o cumprimento da profecia para mostrar Jesus como o Messias prometido. Jesus cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento, com pelo menos uma dúzia diretamente relacionadas ao seu nascimento, como, escuta, nascimento virgem, né, de uma virgem, local do nascimento, Belém, linhagem e tempo. Então vamos saber um pouquinho disso, como foi anunciado nas Escrituras: nascimento virgem, local de nascimento de Belém, e linhagem e tempo. Então vamos juntos saber a profecia, história escrita antecipadamente.
Vamos começar com Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 3. Só uma informação que eu acho que é importante. Gênesis, o livro de Gênesis, o início, foi escrito entre 1450 a 1410 anos antes de Cristo. Está entendendo? Dá para entender esse número, como falei? 1450 a 1410 antes de Cristo. E a profecia em Gênesis foi dada para Abraão. Gênesis 12, 3. Acho que vocês conhecem muito também esse verso. Deus falou para Abraão, nesse tempo era Abraão ainda: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, se você volta para Mateus capítulo 1, se você volta para Mateus capítulo 1, versículo 1, e você de novo vê a genealogia de Jesus, começa assim: livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, desde o começo, vemos já o Messias, o menino, Jesus, prometido desde o começo, e que ele ia ser parte dessa linhagem, né? Abraão. Essa é a primeira profecia cumprida, nesse caso aqui, no nascimento de Jesus. Agora, pode ir sempre em Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Gênesis, e essa é outra profecia anunciando a que o Messias ia chegar. 49, 10. Só para refrescar sua mente, a Bíblia é 27, 30% profecia. Não existe outro livro assim. Ok, so Gênesis 49, 10. O cetro, o domínio, a autoridade, o governo, o cetro não se apartará de Judá, nenhum bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Gosto dessa versão, mas tem uma versão ainda melhor. Gênesis 49, 10, porque menciona um nome aí, esse versículo em outra versão. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão dentre seus pés, até que venha Silo, até que venha Shalom, até que venha um nome dado para o Messias, e a ele obedecerão os povos. Então, quando Jesus nasceu, quem estava no poder era Herodes. Só que Herodes não era da linha dos reis prometidos ou anunciados, porque era através de Judá que os reis de Israel governariam. Estão comigo, irmãos? Através de Judá, ok? Então, Herodes era um edomita e estava praticamente baixo o domínio romano. Então, a autoridade, o governo, o domínio de Israel estava em decadência. Então, Herodes usava uma coroa,
mas não empunhava o cetro, bastão de comando. Ele mesmo estava baixo Roma. Quando Israel estava, por exemplo, baixo o domínio babilônico, persa, ainda assim eles tinham um tipo de autoridade, eles ainda assim faziam algumas coisas. Ainda com Roma e Herodes, ele tinha um tipo de autogoverno, mas já estava praticamente caindo. Era um governo limitado. Mesmo sobre os seus senhores estrangeiros, Babilônia, Pérsia, Roma, Israel tinha ainda um direito limitado ao autogoverno até 7 depois de Cristo. O cetro, a autoridade foi retirado. Por exemplo, existia, os judeus um tempo eles tinham pena capital, certo? Eles tinham pena capital. Mas depois, quando os romanos chegaram, eles já não tinham o direito de pena capital. É por isso que eles levaram a Jesus para Pilatos. Porque eles não podiam matar a Jesus, eles não podiam crucificar a Jesus. E por isso levaram a Jesus com os romanos. A verdadeira autoridade de Judá havia chegado a um fim. O que significa que o Messias teve que vir em algum momento antes disso, ou a palavra de Deus teria falhado. Na época, eles tinham rabinos, e para eles era um desastre, porque para eles, as escrituras não foram cumpridas. Alegadamente, eles caminhavam pela rua de Jerusalém, os rabinos, e disseram: ai de nós, porque o cetro foi tirado de Judá, e Silo, a quem pertence o cetro, não veio. Ou seja, eles estavam preocupados, eles pensaram, a escritura foi quebrada, alguma coisa aconteceu aqui, porque o cetro, a autoridade, o governo de Israel foi tirado, mas Silo não está ainda aqui. No entanto, a palavra de Deus não foi quebrada. O príncipe de paz, Silo, Shalom, o leão de Judá, já estava ali. Já tinha nascido. Acho que isso é algo impressionante. Já estava aí. Em Isaías 11, capítulo 11, então, o nascimento de Jesus foi no tempo perfeito e exato. Só Deus pode ser assim, ter esse tipo de precisão. Que ele falou, ele vai nascer nesse tempo e nesse tempo nasceu. Agora, linha real da casa de Davi. Se você vai comigo para Isaías capítulo 11, estamos lendo muito Bíblia, mas estamos aqui para ler Bíblia, né? Mas é bom, porque estamos lendo aquilo que o Senhor anunciou, ok? O que o Senhor anunciou que ia acontecer desde o início. Ok, so Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 3. Um ramo surgirá do tronco de Jesse, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor no Senhor. E se você volta para Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 16, não vamos a ler, porque já limos, mas você consegue ver que traça a linhagem de José através do filho de Davi, Salomão, estabelecendo Jesus como o herdeiro legal do trono de Davi, através de Salomão. Por outro lado, não tem que ir ali, mas se você pode anotar, em Lucas capítulo 3, versículo 23 e 38, também vemos aquilo biologicamente legal, uma coisa legal que aconteceu, legal não de legal, sino legal de legalidade, né?
traça a linhagem de Jesus através do pai de Maria, Eli, até Davi e além, identificando Jesus como descendente de Davi através de Natã, o filho de Davi. Então, é bom saber isso. É bom saber que Jesus legalmente é rei, através de seu pai adotivo, que é José. Tem essa linha de rei através de José como pai adotivo, mas também através de Maria. Tipo, aquela legalidade pela sangue. Ou seja, Deus não erra, Deus está certo em tudo o que ele faz. Outra profecia, Isaías, escrito 8 séculos antes de Cristo. 8 séculos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo foi escrito essas coisas. Antes de acontecer, quem pode fazer essa coisa com exatitude? Com essa exatitude, só Deus. Profecia de Isaías 7,14. Aquela profecia que fala da virgem, que a virgem conceberá um filho. Isaías 7,14. Escutei uma linha por lá. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o chamará Emanuel. Mais uma vez. 800 anos antes de acontecer, Deus já tinha falado. Só nosso Deus pode fazer isso. Pessoas perguntam, e por que chamaram ele Jesus e não Emanuel? Mas se você volta para Mateus capítulo 1, versículos 22 a 24, você vai encontrar ambos nomes, Jesus e Emanuel. Agora, Jesus descreve sua missão. E qual foi a missão de Jesus? Salvação. Ele veio a salvar. E agora, Emanuel descreve quem ele é. E quem ele é? Deus conosco. Jesus, né? Deus conosco. Glória a Deus. Amém. Agora, bom, não sei se vocês notaram, se conseguiram observar, falamos de o linhagem real. Primeiro falamos de Abraão, que as nações iam ser benditas através de Abraão. Também falamos de linhagem real através de José e Maria, Salomão, Natã, Davi, Judá. Falamos do cetro, que não ia ser tirado a autoridade de Israel até o Messias nascer. Agora vamos a falar do lugar onde ele nasceu. Onde ele nasceu? Onde? Sim, escutei Jerusalém, não estou brincando. Ok, so, Miqueias 5:2, vamos rapidinho aí, por favor. Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. E Miqueias foi escrito quando? Também 8 séculos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo. E nosso Deus falou assim, sua palavra, inspirou para sua palavra ser escrita e dizer o seguinte: e tu, Belém, Éfrata, pequena, demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, a origem de Jesus é desde quando? A eternidade. Não foi criado. Porque pessoas falam que Jesus foi criado, é criação. Desde tempos da antiguidade. Belém de Éfrata.
Colossenses 1,17 diz que Ele, Jesus, né? É antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Isso é um Deus que é desde quando? Desde sempre, desde a eternidade, e foi anunciado 800 anos atrás que nasceria em Belém de Éfrata, uma cidade pequenina, mas importante. Então não importa se você é grande, rico, pequeno, não importa. Para Deus você é importante, é especial, é especial. E nosso Messias nasceu em uma cidade pequenina, Belém de Éfrata. Outra profecia. Números 24, 17. Que fala que uma estrela procederá de Jacó. E essa profecia se cumpre com Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas a profecia diz o seguinte, deixa eu encontrar primeiro. Números 24, 17. Dice, vê-lo ei, mas não agora. Contemplá-lo ei, mas não perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel. Procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro. Ou seja, essa estrela é um cetro. E bom, depois fala que ferirá as têmporas de Moab, destruirá os filhos de Sete. Mas bom, essa estrela vem de Jacó e é um cetro. Lembre-se, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Judá, Davi. E deles, esse cetro, essa estrela, ia se levantar. Isso se cumpriu em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, como essas coisas podem acontecer? Quem pode fazer essas coisas assim? Anunciar com antecedência o que vai acontecer 100, 200, 300 anos depois? 800, 1000 anos? Só nosso Deus. E esse Deus que decidiu entrar na nossa terra. Essa luz que decidiu se despojar de todo. De estar em forma de Deus para estar conosco. So, Mateus 1:2 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então Mateus conecta essas duas coisas. Mateus conecta números, essa estrela com Jesus, não Piero, né? É Mateus que está fazendo essa conexão. Depois temos uma profecia em livro de Isaías que fala de que, você pode anotar e depois procurar, essa profecia que fala que as nações e os reis são atraídos pela luz, por essa luz, por Jesus, são atraídos. E eles trazem incenso, trazem ouro. E quem trouxe incenso e ouro para Jesus? Quem trouxe incenso e ouro para Jesus? Os magos, né? Os magos. Mas, senhor, isso é uma primícia. Depois, no futuro, as nações têm que subir a Jerusalém. As nações têm que subir a Jerusalém para adorar a Jesus, para adorar nosso Messias, para adorar nosso Deus, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Amém? E também tem uma profecia em Oséias 11, capítulo 1, que é uma chamada do Egito. Porque Jesus foi para onde? Quando ele nasceu, foi para onde? Foi para o Egito. Vocês se lembram da história, né? Acabamos de ler. Então, Oséias, eu gostaria de ler essa. Oséias
Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Claro que muitas dessas profecias têm duplo cumprimento, ok? Mas aqui vemos isso em Oséias, que o Senhor chamou o menino que amou do Egito. E em Mateus 2, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte: Então se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Após o nascimento de Jesus, José é avisado em sonho para fugir com Maria e o menino para o Egito, a fim de escapar da fúria do rei Herodes. Após a morte de Herodes, um anjo instrui José a retornar com Jesus para Israel. E isso que acabamos de ler em Mateus capítulo 2, versículo 14 e 15. E está a seguinte profecia chorando em Ramá. Isso está em Jeremias 31, 15. Jeremias 31, capítulo 31, versículo 15. Assim disse o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então, Mateus, capítulo 2, versículo 18, cita Jeremias para descrever o lamento das mães em Belém, quando Herodes mandou matar os meninos, conectando o sofrimento antigo com o sofrimento do Messias. Capítulo 9 de Daniel. Daniel profetiza quando o Messias ia ser cortado. Em que tempo? Quando lemos Daniel 9, a semana 70, não vou entrar ali, mas fala de que antes da destruição do templo, o Messias ia ser cortado, e não por sua própria mão. Isso está em Daniel 9, capítulo 9, versículo 26. Em Gênesis 49:10, nos diz que o Messias viria antes de Judá perder seu domínio, o cetro. Daniel nos diz exatamente quando. Jesus chegou no único momento da história em que ambas profecias se cumpriram. Estou finalizando, irmãos. Quem pode falar as coisas que estão por vir antes de que aconteçam? Está já tudo escrito. E nós temos essa palavra hoje conosco. E um versículo que faz muito sentido do que estou falando está em Isaías 46. Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Já li isto anteriormente. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É nosso Deus que pode falar as coisas com exatitude antes de que aconteça o que vai vir. Aqui estava falando do nascimento de Deus, mas o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacob, também conhece tu entrar e tu sair.
Ele conhece você desde antes de estar no ventre de tua mãe. Ele conhece tudo de você. Ele conhece quantos cabelos você tem. Ele conhece seus pensamentos. Antes de você pensar uma coisa, Ele já conhece seus pensamentos. Conhece todo de você. E não de agora, desde a eternidade. E Ele deixa essa escritura aqui para nós. É um Deus bom para nós, para não duvidar, para acreditar. Porque imagina, quem pode falar 500, 600, 800 anos antes de que as coisas aconteçam? E se você está passando por uma situação difícil, uma circunstância que você não vê a saída, que não sabe o que fazer, e você já pensou, como eu faço, como eu soluciono? Tem que descansar em Deus. Eu tenho que descansar em Deus. Eu preciso orar. Eu preciso acreditar que ainda em meio das trevas, em meio do caos, temos um Deus real, um Deus que não mente, um Deus que é fiel, um Deus que nos ama tanto, que deu esse menino, que Deus, para morrer na cruz, por você e por eu. Eu quero finalizar porque temos que, de tudo isso, falando de profecias, profecias anunciadas desde muito atrás, e essas profecias cumpridas, e nós que fazemos com essa informação? Qual é a aplicação? Bom, uma é creer a Deus com toda a tua mente, né? Com todo o teu coração, com todas as tuas forças, porque é um Deus real. E me lembrei também dessa história em Lucas capítulo 2, que apareceram os anjos, né, para os pastores. Os pastores estavam cuidando de suas ovelhinhas. Em verdade, os magos tinham que oferecer para Jesus. Os pastores não tinham nada, mas que privilégio, né? Escutaram o que o anjo do Senhor tinha que falar para eles. E falou o seguinte, porque não quero cortar essas palavras, já quase finalizamos com isso, mas está em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 8. Os anjos e os pastores, é o título. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias de noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Yeshua, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, e quem Ele quer bem. É maravilhoso isso. Mas que fizeram os pastores com essa informação? O que eles fizeram? Puxa, isso não acontece todos os dias, né? Isso não é uma coisa que acontece todos os dias, mas o que eles fizeram, esses pastorcinhos de rebanhos? Eles estavam na sua, né? E do nada apareceu isso. Então vamos a aprender e a praticar o que eles fizeram. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns ao outro: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Outra palavra para divulgaram, contaram tudo o que lhes tinha sido dito
a respeito desse menino. Todos os que o viram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. É isso que devemos fazer com essa informação, irmão. É isso que nós devemos fazer. Tudo que nós escutamos como os pastores, tudo que nós sabemos, tudo isso nós temos que contar. Nós temos que contar para as pessoas que nasceu, que nossa terra veio à luz, veio um Salvador, veio um Messias, e nós acreditamos 100% que Jesus é o Messias. Então, com isso eu finalizo. Quem é esse Rei da Glória? Quem é essa luz? Quem é esse Rei da Glória? Ele é nosso Deus soberano, em controle de todas as coisas. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Israel. Deus de Judá, Deus de Davi, Deus de José, Deus de Maria. Nosso Deus. Shiloh, Silo, Shalom. Ele é o menino que nos nasceu. O filho, diz Isaías, o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe de paz. Sua paz, minha paz, em qualquer momento. Louvado seja o nome de Deus, em todo tempo, em todo momento. Um dia todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus é Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.